damos início ao nosso primeiro episódio do Pode Debater! Olá, gente, me chamo Letícia e o nosso primeiro episódio, o tema vai ser sobre ansiedade na adolescência. Oi, gente, me chamo Evanise e estamos aqui com dois convidados especiais, o Matheus. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Matheus, sou psicólogo, atualmente na vida. E eu acho muito interessante a gente conversar sobre ansiedade, porque é um tema muito importante e especialmente agora nesse mês que a gente está adentrando de Setembro Amarelo. Com certeza. E estamos também com a Érica. Oi, gente, eu sou psicóloga. Eu também acho muito importante debater esse tema, da ansiedade, principalmente voltado para o público adolescente. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, vai ajudar muita gente. A gente que A agradece. gente que agradece vocês. E aí, o que é de fato a ansiedade? Bom, a ansiedade, ela como um sentimento, ela é um sentimento normal do cotidiano, que geralmente aparece quando, por exemplo, você tem uma prova para fazer. E aí você tem aquele sentimento de ansiedade, eu tô com medo, de fazer essa prova, e o que é que você faz? Você estuda para aquilo, certo? E aí, em determinado ponto, se essa ansiedade ela se torna generalizada, o que vai ocorrer é que, por exemplo, na mesma situação, de você ter uma prova e estar com ansiedade para aquela prova, em vez de você conseguir estudar, você vai parar, congelar, não vai conseguir fazer nada. E aí a gente tem uma ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade generalizada. Acho que também cabe a gente comentar que o que vai diferenciar se ela é uma ansiedade normal, cotidiana, porque assim, também tem que entender que a ansiedade é um mecanismo de defesa. A gente precisa dela para a sobrevivência. Agora, a partir do momento em que ela causa algum tipo de sofrimento, porque é justamente isso que vai fazer com que se diferencie uma patologia, que é o caso da ansiedade, enquanto um transtorno, da ansiedade como uma característica normal da vida e do ser humano. Se apresentou sofrimento, e aí aqueles sintomas clássicos, por exemplo, dor de cabeça, ânsia de vômito, taquicardia, quando apresenta essas características, aí eu acho que é importante a gente estar se atentando para perceber se realmente é hora de buscar ajuda e dar o corre atrás, porque ela vai acabar interferindo em outras áreas da vida e isso é importante também. E levar à depressão também, ou não? Acredito que não necessariamente, porque existem vários outros fatores que vão estar contribuindo para que uma outra patologia apareça, mas é importante sempre ficar observando como é que tu se sente em relação à ansiedade, quando é que ela aparece, porque ela não vem do nada, Existem vários fatores que vão estar influenciando no aparecimento pra gente estar vivendo em sociedade. Então, assim, é impossível estar descolado de questões sociais, Por exemplo, sei lá, racismo, LGBTfobia, pobreza, estresse por trabalho, por escola. Então, acho que tem muita coisa que está atrelada ali que pode ser um desencadeador da ansiedade. Aí a depressão já é um rolê mais de outra ordem, mas que também pode estar atrelado, sabe? Nada está desconectado, mas também não descarta. O que vocês acham da ansiedade na adolescência? Eu acho que a gente precisa primeiro pensar sobre a adolescência. Por exemplo, a adolescência ela não é uma coisa de agora. Aliás, ela é uma característica de agora. A adolescência ela é muito recente. Acho que a partir do século XX, mais ou menos, é que a adolescência aparece enquanto uma possibilidade de experiência humana. Porque antes disso a galera era criança e aí já era introduzida nos trabalhos adultos. Era muito rápido. E aí, do século XX pra cá, é que a adolescência vem aparecendo ali enquanto uma fase intermediária. Sabe? Você tá num limbo. Você nem é adulto e nem é criança mais. E aí vem várias demandas, por exemplo, escolares, familiares. Por que eu vou ser Você tem que decidir o que você vai fazer na sua vida inteira. Se bem também que a gente não precisa se restringir, se fixar numa escolha só, Todo mundo tem livre-arbítrio aí também pra decidir uma coisa, e aí por fim, não quero mais, e aí trocar. E aí onde surgem as pressões da sociedade, da família, muitas vezes, e até mesmo do próprio adolescente, para justamente aquela ânsia de, ai meu Deus, o que é que eu vou ser quando crescer, mas o que é que você está sendo agora,
O que é que você está buscando para você agora? É importante pensar sobre isso. E aí junta também com a questão que às vezes tem também a descoberta da sexualidade. E, enfim, são muitos fatores que estão atrelados ali no ser adolescente. Mas, posso comentar? Pode. Mas em qual ponto ela pode se tornar mais prejudicial? A ansiedade, pronto, a ansiedade na adolescência é prejudicial no ponto em que, em cima dessa pressão da sociedade, dessa pressão do próprio adolescente, né, vai fazer com que ele como é que eu poderia dizer, se cobre mais, né? Se cobre mais, e às vezes também tem a questão das redes sociais, né? Que a gente, a qualquer momento que abrir o celular, passar uma hora no telefone, vai ver pessoas produzindo, pessoas que estão realmente fazendo alguma coisa naquele seu momento de lazer, e aí faz também com que o adolescente possa pensar, olha, eu poderia estar produzindo, eu poderia estar estudando, eu poderia estar lendo, enquanto eu estou aqui, essa pessoa está fazendo uma coisa, né, muito interessante, muito importante, uma coisa útil, enquanto eu estou aqui sentado olhando para o telefone. Sem né? fazer nada. Sem fazer nada. A ansiedade, ela é só um sentimento ou ela é uma emoção? Eu acredito que ela está entre as duas questões, porque, enfim, eu acredito, né, a partir também de teorias que a gente estuda sobre a totalidade do sujeito. E aí, ela está permeando ali essas questões, sabe? Não é à toa que a gente sente a ansiedade de uma forma muito afetiva, né? Mas a gente também sente ela no corpo, ela também ganha forma no corpo. E acho que é aí o momento em que, geralmente, as pessoas vão acabar se dando conta de que, opa, acho que eu tô com ansiedade, eu tenho que buscar ajuda. Acho que quando ela chega pro corpo e a gente sintomatiza na pele realmente, A gente percebe que tem algo diferente. que tem algo estranho acontecendo, né? Vocês acham que a ansiedade na adolescência surgiu mais quando a pandemia começou? Eu acho que depende muito, porque assim, tinha uma galera já sofrendo com ansiedade, né, patológica, quando a gente tá falando aqui de transtorno de ansiedade, tinha uma galera já com essa característica. Mas, tipo, vocês já acham que piorou ou não? Sim. Deu Com um certeza piorou. Né? Mas a ansiedade vem de fato da depressão ou não? Não. Acho que aí a gente tem que fazer uma distinção. A ansiedade é uma coisa e a depressão é outra. Porque se a gente tenta embaralhar tudo, a gente confunde o que é de uma ordem mais deprimida e de uma ordem mais acelerada da vida, né? Que é o caso da ansiedade, que vem com essa rapidez que vem se dando conta no próprio sujeito. E eu acho que, assim, a questão da pandemia, ela teve agravante, sim, especialmente quando a gente fala sobre os contextos, né? Por exemplo, o contexto familiar, por exemplo, teve gente que teve que passar, acho que uns 2 anos, né? Pandemia, dentro de casa com uma família que, por exemplo, não acolhia ela, né? Isso, a gente coisa sem pensar. Se a gente for falar da questão que a Erika falou aqui sobre a descoberta da sexualidade ou da identidade de gênero, a gente pode pensar que, por exemplo, a LGBTQIA-fobia, né, ela é uma questão que foi intensificada nas casas em que o sujeito tinha que estar lá convivendo com seus próprios agressores. Eram os pais, mas eram agressores também. E aí eu acho que isso. E aí existe uma teoria que a gente fala de teoria do estresse e minorias, que ela fala justamente isso. Ela vem pra falar sobre essa questão da sexualidade e da identidade de gênero, enquanto, tipo assim, a galera hétero cis vai sofrer ansiedade, né, porque todo mundo tá passível, mas a galera que é LGBTQIAPN+, ela vai sofrer muito mais. um outro rolê, um outro contexto. Então, assim, existem fatores. E aí também, se a gente for levar essa questão do estresse de minorias para questões étnico-raciais, né, por exemplo, questão de pessoas não brancas, tipo, pessoas que estão ali dentro da categoria preta, parda, indígena, a gente vai ver que essa galera também tá sofrendo, né, porque na pandemia mesmo a gente via quase todo dia nos jornais a galera, tipo, sendo morta. Então, tipo assim, são os nossos morrendo, e aí como é que a gente não se estressa? Morte sem motivos, no caso. Sim. Isso Tem desencadeia algum muita coisa. alimento que influencia pra você criar ansiedade?
Eu acho que não alimento, mas acho que é uma rotina. Algumas rotinas, elas são mais estressoras. Rotina frequente, né? Eu acho que os alimentos, a maioria das vezes, ajudam algumas pessoas com ansiedade. Sim, é porque é um conjunto de coisas, né? É somatória. Por exemplo, acredito que a alimentação e a prática de exercício físico, ela ajuda a liberar esse estresse que está acumulado, né? Cada uma pessoa faz de uma Mas forma não só diferente. isso. Mas não só isso, né? A alimentação regulada, a prática de exercícios vai ajudar, né, a você ter uma rotina, mas também a gente tem que levar em consideração a psicoterapia, também os vínculos que você possui socialmente, a família, os amigos. Dependendo do tanto que você come, também a quantia, isso pode prejudicar a sua saúde, né? Sim, sim. Porque assim, na questão da psicoterapia e do vínculo social que você tem, eu costumo sempre falar que uma coisa não está no lugar da outra, sabe? Uma coisa não toma o lugar da outra. Porque, por exemplo, se eu estou passando por algum problema, eu posso muito bem chegar para Matheus e conversar com ele, né? Enquanto amigo. Pra ele te aconselhar. Para ele é como se fosse uma troca de conselhos por vivências que ele já passou, né? E aí a psicoterapia, eu acho importante pontuar também que tem muita gente que acha que é só uma conversa, mas não é, né? A terapia é um profissional que está ali, que aprendeu técnicas, né, teorias, passou 5 anos em uma faculdade, né, o tempinho normal, mas que pode estar ali fazendo graduação e que a todo momento continua, né, o estudo, para que tenha uma conversa, mas que não seja uma troca de como eu poderia dizer, uma troca de... Não é só uma troca de experiência. Isso, né? não é uma troca de vivências. A gente tem muito a questão das teorias, né? Você vai num psicólogo, a gente não vai conversar como o seu amigo conversa. E acho que é aí que entra essa questão que você falou de não substituir. Quando, sei lá, a gente precisar de algum suporte, eu chego pra Erika ou ela chega pra mim enquanto amigos, né? Não enquanto psicólogos e tal. Mas é importante também entender, tipo, que é importante você ter esse vínculo afetivo com as pessoas para que você tenha um suporte para além do processo terapêutico que você estiver fazendo. E aí a psicoterapia entra num outro contexto, né? Num contexto onde você vai estar ali com uma pessoa que realmente vai estar lá num setting, que vai estar te acompanhando, que vai... Não vai julgar. Pressupõe que a pessoa vai estar lá inteira na relação contigo e a visão que ela tem sobre você é daquilo que você está trazendo, é do que você acredita que possa ser possível também. E acho que é uma outra relação, mas não é, uma coisa não descarta a outra, né? Ter amigos e processo terapêutico é mega importante. Qual é a hora de buscar ajuda? A hora de buscar ajuda, eu acredito que seja quando essa ansiedade tá te atrapalhando no seu dia a dia. Exatamente, tá te afetando no dia a dia. Quando você percebe que você não tá mais conseguindo fazer atividades diárias, atividades cotidianas. As coisas que você gostava de fazer no dia a dia. Exatamente. Tá As muito coisas cansativo perdem pra o isso. sentido, alguma coisa assim. É importante buscar ajuda. Acho que a gente sempre sente quando tem alguma coisa diferente, né? Uma coisa errada. No caso, quanto antes ir atrás de ajuda, melhor. Sim. Quais os problemas da ansiedade? Acho que tem muita coisa para ser falada a partir disso, né? Porque a ansiedade, ela é uma característica que está ali com a gente sempre, está ali acompanhando. Agora, como a gente lidar com isso é que vai estar realmente atrelada a se ela vai ser mais uma questão comum na nossa vida ou se ela vai ser uma questão que vai estar paralisando nossas atividades. Porque existe duas formas de ansiedade, né? Tem aquela, como ela disse, A anormal, e a centralizada. Na questão da patologia mesmo, eu acho que a forma de lidar com ela é essa tríade, né? Psicoterapia, vínculos afetivos, atividade física, assim, para também fazer aquele, né, desestresse ali. Mas sempre esse alinhamento, sabe? Afetivo e psicoterapia. E aí acho que também perceber como é que seu corpo está reagindo a essas questões, porque realmente muitas pessoas só ignoram, acham que tipo, amanhã passa, e aí Que é vai. frescura. Se eu fazer tal coisa, eu vou melhorar.
Ainda tem muita essa Coloca questão. na cabeça, Ainda né? tem muita essa questão de que, tipo, acreditam que é frescura, né? Que é Porque coisa de Deus. isso, e aí a gente também não pode atribuir saúde mental à questão ideológica, à questão religiosa. Para muitas pessoas, realmente, a religião vai ter um fator aí de vai ser massa, vai ajudar bastante. Mas para outras, não. Principalmente se a gente fala de pessoas que não são acolhidas nesses contextos, né? Com certeza. E como vocês acham que é a melhor forma de tratar a ansiedade? Acho que sempre é assim, psicoterapia. O que diferencia a ansiedade do transtorno da ansiedade? A diferença é realmente essa questão de ter um movimento ali investido no seu corpo, sabe? Você não consegue fazer determinadas atividades que você antes gostava de fazer também. Teu ritmo muda, sabe? E aí, geralmente, a galera se atenta mais quando sente coisas no corpo. Aquela dor de barriga, ou E então as- aquela ânsia de vômito. E às vezes Aquele pequeno, brilho, né? sim. Aquele Sim. gelo nas mãos. E às vezes Pode ser. pequenas coisas se tornam grandes. Porque, por exemplo, antes mesmo da gente iniciar esse podcast, eu pelo menos estava como gelada. Eu estava, né, com ansiedade, estava nervosa porque é algo novo, né? É algo novo que eu nunca tinha participado antes. Mas que isso não me fez parar. Não afetou? Não afetou o meu desempenho aqui. Acho que aí é o ponto, né? Também saber, tipo, quais são meus limites. Até onde eu consigo ir. Se essa ansiedade, ela não me impede, por exemplo, de estar participando de uma coisa que eu gosto ou gostaria de fazer, tá tudo massa, é uma coisa normal da vida. Agora, acho que se experimentar também, sabe? Acho que não ficar muito nessa de, opa, toda vez que aparecer uma novidade, eu me sentir assim levemente ansioso, é problema. Não. São coisas normais da vida, mas entender limite. Quais os gatilhos da ansiedade, as possibilidades? Tem várias. Quer comentar Citar alguma? alguns, se puder. É muito difícil generalizar, sabe? Porque aí vai do um a um. Porque às vezes o que é... Por exemplo, como eu falei... Diferencia, no caso. Exatamente. O gatilho, pra mim, por exemplo, poderia ser conversar na frente de várias pessoas. E aí... Multidão. Exatamente, a multidão. E um exemplo, pra você talvez não seja, entendeu? E aí vai no um a um mesmo. Mas geralmente é falar na frente de muitas pessoas, basicamente é em relação a isso. Como isso interfere na área de vida? Tipo, escola, trabalho. Interfere de forma... A gente tá falando da ansiedade generalizada, né? Sim. Interfere de forma, por exemplo, quando na situação de você não conseguir falar na frente de um público, às vezes em apresentação de trabalho, você não vai... às vezes você não vai apresentar mesmo. Você vai perder nota por conta disso. Sim. E não é porque você não quer falar. É Isso. porque você realmente não consegue levantar e ir Não lá e consegue falar. lembrar, né, daquilo que você... Tem Não isso também. tem também, mas não só isso. Às vezes é o fato de você às vezes sabe o que você vai falar, você consegue falar, você sabe que você tem domínio sobre aquilo, mas você no dia, quando Não tá chegando consegue. a hora, não consegue. Às vezes você é ansioso demais, quando chega na hora não é aquilo que você pensava que ia Sim. acontecer. Muitas Pois é. vezes a ansiedade tá justamente atrelada a isso, né? Eu conheci uma pessoa que era mega esforçado, mega inteligente, só que era tão ansioso que deixava de fazer os trabalhos e preferia fazer prova. E assim, dava conta de resolver aquilo, mas pela ansiedade não rolava. O que vocês falam sobre a ansiedade no ensino médio? A ansiedade no ensino médio é um assunto um pouco delicado, porque assim, como não ter ansiedade no ensino médio, né? É aquele momento em que você tá estudando e aí tem que fazer uma prova, né, a cada bimestre, quer dizer, né, e aí tem que fazer essa prova e essa prova vale nota e se você não passar, você não passa de ano, se você não passar de ano, atrasa a sua vida, né, digamos assim. E aí tem também o ponto, como eu falei anteriormente, da sociedade, da sua família, que às vezes coloca pressão, né, no aluno e esse aluno fica com mais pressão ainda na cabeça. Eu acho que é basicamente isso. Eu acredito que a escola ela vai ser esse ambiente que vai gerar ansiedades. E aí, né, a ansiedade enquanto uma categoria comum, normal da vida, que realmente fazer prova é uma questão um pouco estressora. Mas eu acho que é importante, por exemplo, desenvolver práticas que dialoguem com os alunos numa forma
tentar aliviar, né, a ansiedade. Por exemplo, acho que grupos terapêuticos, sabe? A própria psicologia inserida nesse contexto, na promoção de qualidade de vida, né? Desenvolvimento inter e intrapessoal com os alunos, para tentar desenvolver mesmo essas potencialidades. Porque eu acho que para além de pensar em ansiedade na escola, é pensar o que a gente pode desenvolver de potencialidade nesse ambiente, né? Porque se a gente está numa escola para desenvolver e para formular estudos e tudo mais, o que a gente pode fazer mais aqui? É um ambiente, acho que, muito propício a desenvolvimento. O que E aí seria bom também- para ajudar, né? E aí também a questão das avaliações, né? Novas formas de avaliar debates, por exemplo, nas salas de aula, né? Conversas. Conversas. Enfim, novas formas de avaliação. Rever né? metodologias, né? Sim. Acho que essa metodologia é muito, diria, arcaica, né? De tipo, só prova e conteúdo. É interessante porque a gente precisa de quantitativo, mas essa questão mais qualitativa, o que a gente tá aprendendo na escola? Como é que a gente tá aprendendo, sabe? Tipo, debate realmente é uma coisa que dá para desenvolver oratória, o próprio estudo, tipo, trocar ideia com a galera que tá lá dentro. Porque tem muita gente também que não consegue fazer os estudos por conta da ansiedade, né? Sim, e aí também às vezes acaba que a pessoa, nesse processo de talvez descobrir ansiedade, descobre também no meio termo ali um TDAH, sabe? E aí às vezes tem outras questões atreladas, são outros pontos. Então, gente, a gente colocou uma caixinha de pergunta no Insta e agora vamos selecionar algumas perguntas. Bom, é verdade que as redes sociais deixam a gente mais ansioso Eu diria que sim. por conta dos vídeos, dos reels, das Eu- coisas que a maioria das pessoas postam também. Eu acho que Também. influencia muito. É um fator, né? Por exemplo, pensando pelos stories, 15 segundos. É a vida em 15 segundos, sabe? Tipo, é tentar caber no mínimo possível. Então, assim, tem uma galera que passa por essa questão de só olhar os 15 segundos como se fosse a realidade inteira. A questão do Instagram enquanto uma vida instagramável, né? De tipo, tudo é bonito, ninguém sofre no Instagram, ninguém Pois é. tá feio no Instagram, todo mundo tá lá, sucesso. Todo mundo faz tudo, todo mundo A acorda, produtividade. acorda de alguns- 5 horas, vai malhar, quando chega trabalha, quando chega Tem alguns reels. Reels? Tem alguns reels que, tipo, influencia muito a gente ter ansiedade. Porque, tipo, tem algumas frases que a gente meio que se encaixa no contexto da frase e ali gera ansiedade por conta do que tá falando, entendeu? Sim, eu acho que uma dica, né, assim, seria filtrar, sabe, quem que a gente segue. Se a gente vê que não tá fazendo sentido, que tá deixando a gente, assim, mais estressado, Não mais curtir agoniado. essas coisas, porque quanto mais você curte, mais aparece, o né? Instagram Você reconhece. tem que colocar, né? Tipo assim, você coloca na sua cabeça que você tem que seguir aquela rotina, né? Daquela mesma pessoa. Porque é justamente a questão dos espelhos, né? A gente meio que se espelha muito no que a gente tá vendo ali naquele espaço. E acho que buscar também pessoas mais próximas da gente, sabe? Mais parecidas, contexto de vida, aparência mesmo. Porque também, a partir dali, às vezes é gerado outras questões, sei lá, uma distorção da autoimagem. Com certeza. Próxima pergunta. É normal chorar em uma crise de ansiedade? É assim, tem várias questões, né? Como a ansiedade pode aparecer. Mas a maioria das vezes a gente tem uma crise de choro, né? Sim. Tem gente que se Tem. conforta em choro, né? Tipo assim, na É ansiedade. como, porque no choro você meio que coloca pra Alivia, fora, alivia, alivia. né? Mas aí você pode ficar com taquicardia, você pode Falta de ficar ar. com o seu corpo tremendo, tipo, pinicando mesmo, falta de ar, dor de barriga, ânsia de vômito. São vários Dores de sintomas, dores de cabeça. E aí a gente não pode generalizar, né, só no choro. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pode ficar com taquicardia, falta de ar e não conseguir chorar. Sim. Né? Não chorar. E aí eu vou dizer que essa pessoa não tá com ansiedade? Não, né? Tudo é psicológico, né? Também. Ou não? Também. Porque assim, eu acho que é mais que normal se você vai, sei lá, fazer uma viagem mega importante, Você ficar com ansiedade. você ficar ansiosa minimamente, né?
Acho que faz parte, são contextos da vida. A gente não pode, por exemplo, querer se fechar numa caixinha e achar que a ansiedade é uma coisa ruim. Não. Pode ser, assim como também pode não ser. Tem Acho pessoas que também depende que da relação. Tem medo de pedir ajuda, né? Sim, acho que é mega importante pedir ajuda. Atrás de ajuda. Pessoas com ansiedade deveria ter uma atenção especial. Especial em que sentido? Porque se a gente fala em especial num contexto de segregar ela, separar ela do restante da galera, eu acho que não Aí é já interessante. estaria isolando, né? E isso estaria também estigmatizando essa pessoa, né? Ai, ansioso. Ai, separa. Sabe, acho que mais atrapalha do que ajuda. E eu acredito que assim, quando uma pessoa tem ansiedade, a gente não pode pegar ela e enfiar na caixinha da ansiedade e resumir ela por aquilo. Ninguém Porque é uma coisa. exatamente, A gente ninguém está. é só uma coisa. Essa pessoa tá com ansiedade. E aí é muito de segregar mesmo. Pelo menos eu entendo a pergunta nesse sentido, né? Óbvio que você vai, do mesmo modo que um professor tem que se desdobrar em ensinar, né, de diferentes formas para, sei lá, 25, 30 alunos em uma sala, porque cada um aprende de uma forma, né? Sim. Desse mesmo modo, é importante que tenha um olhar para essa pessoa, né, que tem ansiedade, mas não no sentido de, fulano tem ansiedade, eu não vou passar prova para ele, eu não vou fazer nada, as atividades dele vai ser numa sala fechada. Vou Só passar porque algo mais a gente, fácil como pra a ele. gente- Não dá pra reduzir a pessoa à ansiedade, porque se a gente faz isso, a gente limita a experiência de vida dessa pessoa. E a gente somos todos iguais, né? Dependendo se tem ansiedade ou não. A ansiedade, ela é ali um ponto que tá na nossa vida, né? Ela não é o geral, a totalidade. Ela tá fazendo parte. Separar, eu acho que nunca é caminho, sempre é incluir, né? Incluir e tentar entender como é que a pessoa tá vivendo aquela situação. De que forma o celular contribui para o desenvolvimento ou permanência da ansiedade? Acho que também culpabilizar o aparelho, né, o celular é reduzir muito. Ele contribui realmente para fatores ansiogênicos, né? Ficar muitas horas ali consumindo conteúdos que estão mais te prejudicando do que ajudando, ou então fazendo com que você, né, saia da tua caixinha. Mas eu acredito que o celular, ele por si só, ele não é uma ferramenta maléfica. Acho que é o uso que vai influenciar. É o uso permanente. excessivo, né? Isso, uso uso excessivo. excessivo, o conteúdo que você tá Assistindo. assistindo, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, acho que todo mundo ficou mais tempo no celular. Porque não tem condições de não ficar no celular quando você tem que ficar dentro de casa. Foi isso. É uma honra estar aqui com vocês. Muito Que obrigada. ensinamento Obrigada, passado. gente. Muito obrigada. Obrigado aos professores, obrigado ao Obrigada, público. tia Regiane. Obrigada, tio Paulo. Ô, pessoal, obrigado, viu? Obrigada à gestão escolar. Obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo. Obrigada à escola E pelo obrigado espaço, a você, Matheus, e a Érica. A gente que pela agradece agradece pelo tirar um convite. tempinho, né, de vocês. Pessoal, se liga no próximo episódio. Siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso YouTube, no nosso TikTok também, para ficar por dentro de todo o conteúdo. Um beijo. Se vocês gostaram, vai ter mais vídeos e conteúdos para vocês. Obrigada. Show, pessoal. Essa foi a nossa equipe, nosso primeiro episódio. A nossa produção queria agradecer muito os nossos amigos, a Érica e o Matheus. Muito obrigada. Falar gente. que a ajuda de vocês hoje foi inestimável para todo o nosso público, viu? Com certeza. E fazer o convite para próximos episódios, viu? A gente garante que vai estar tudo ok, vai estar tudo 100%. Já o microfone aqui em cima da mesa. E a nossa amiga Regiane vai finalizar o nosso episódio de hoje. Bom, só convidar pro Bora Debater. Qual o próximo assunto será, hein? Tchau. Tchau! Tchau!